A Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho Bora, da Unicamp, celebrou no 1º de abril, com a abertura da exposição Ana Maria Primavesi, Sementes e Frutos da Agroecologia, o recebimento do acervo da pesquisadora e engenheira agrônoma Ana Maria Primavesi, pioneira da agroecologia no Brasil. Primavesi faleceu em janeiro de 2020, meses antes de completar 100 anos de vida. Ela nasceu no dia 3 de outubro de 1920, na Áustria. Ela chegou ao Brasil depois da guerra, chegou em 1948. O material doado pela família inclui manuscritos, livros, publicações inéditas e muitas coisas mais. A gente vai conversar aqui sobre esse assunto com a Maristela Simões, que é professora aposentada da Unesp, ex-professora colaboradora da Unicamp e curadora da exposição, e também com a Karen Primavesi Silveira, engenheira, neuropsicopedagoga, psicanalista, especialista em nutrição funcional e agroecologia, ela que é filha de Ana Maria Primavesi. Olá, Maristela, olá, Karen, bom dia, prazer em recebê-las. Bom dia, Marilu. Obrigada pelo convite. Então, bom dia a todos e a todas também, quero agradecer o convite, agradecer à Rádio Brasil Atual, a Juliana, a Marilu, por essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre a Ana Primavesi, que é patrona da agroecologia nacional, e o maravilhoso legado que ela deixou para nós, para a humanidade. E também quero cumprimentar a Karen, né, e manifestar a honra que eu tenho de estar aqui junto com ela, conversando sobre a Ana, né, minha amiga querida. Receba, então, um abraço meu virtual. Um abraço. A mãe gostava muito de você, vocês iniciaram nessa essa trajetória toda, né, da agroecologia, né, que não foi fácil, né, Estela? Não foi fácil. Mas, finalmente, tem o reconhecimento nacional e internacional de todo o legado que ela nos deixou, né, de todo o trabalho e pesquisas dela, né? Sim, exato. E a gente no Brasil, América Latina, né, e também Portugal, Espanha, esses países tropicais, né, também. Isso mesmo, é verdade. Exato. E Maristela, vamos já falando aqui da exposição, né, cara? Acho que eu vou jogar primeiro para a Maristela para ela dar um panorama geral, né, da exposição, ela que é curadora, né? E a gente que esteve lá nessa inauguração da exposição, muito bonita a exposição, realmente mostra os livros, artigos científicos, também objetos pessoais, né, de Ana Maria Primavesi. Maristela, eu queria que você destacasse, né, enfim, como é que é a concepção, né, dessa mostra, a importância também para a Unicamp em abrigar toda essa obra de uma pessoa tão importante para a agroecologia no Brasil e no mundo. É verdade, você tem toda a razão. Realmente, né, a Unicamp ela tem todo um acervo já de personalidades, né, internacionais, nacionais, e o fato de o acervo da Ana estar lá junto demonstra a importância que ela tem nesse processo de transformação da nossa agricultura, né? Isso aí é uma coisa maravilhosa e é um caminhar que já salientado por muitas pessoas, difícil caminhar que ela teve, mas que ela venceu. E para nós, brasileiros, é uma honra que ela tenha ficado aqui, né? Que ela não tenha voltado para a Áustria, porque ela teve essa oportunidade, mas ela nos escolheu. Olha que maravilha, não é? E a exposição dela realmente está muito bonita, né? Desde o germinar da vida dela. Nós acompanhamos o processo todo, né? As curadoras, eu, a Vanilde Esquerdo e a Virgínia Knabe, a gente acompanhou todo o processo da chegada das caixas, não é? E toda a pesquisa que ela vem embutida nesse material todo, e depois acompanhamos também a abertura dessas caixas, o processo de desinfecção e a colocação desse material, né, já em estantes, os livros e todo o material de aula que ela tem. E eu acho que essa exposição
sementes e frutos da agroecologia, retrata muito bem dentro daquilo que ela lutou a vida dela toda, né? Desafiando uma agricultura muito forte, muito do sistema mesmo, né? Uma agricultura que não tem nada a ver com preservação ambiental, que não tem nada a ver com a questão social, e ela debateu em cima disso e trabalhou em cima disso, escreveu vários livros sobre isso, né? Uma agricultura que ela tinha na concepção dela toda a questão central da relação benéfica que tinha a natureza e os homens, né? Como que os homens poderiam ser felizes e sadios sem um solo também, né, que fosse sadio? Então, a exposição está muito bonita, né? Tem todo um caminhar, uma trajetória, desde o germinar da semente, essa é a ideia, ela enquanto uma semente que depositou várias sementes em várias cabeças de jovens, desde que ela aqui chegou no Brasil, e essas sementes frutificaram, geraram muitos frutos, e hoje, felizmente, a gente já tem um posicionamento muito bom da agroecologia na agricultura, enquanto uma nova abordagem científica, uma nova ciência, vamos dizer, práticas agrícolas e também as relações sociais que implicam todo um processo de mudança dentro da agricultura. E Karen, aproveitando, né, que você é filha da Ana Maria Primavesi, bom, inicialmente queria saber como é que a família acabou decidindo pela Unicamp, né? Como que foi esse processo, né, de mandar, enfim, enviar toda a obra de Primavesi para a Unicamp? E também eu queria que você falasse, contasse um pouco a história, né, da sua mãe na Áustria. Na exposição a gente vê um grande painel, né, onde a gente pode saber, por exemplo, que ela inclusive foi presa num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Queria que você contasse um pouquinho dessa infância, dessa juventude lá na Áustria. Parece que ela aprendeu com os próprios pais, não é isso? Até o amor pela terra, Karen, pelos seus avós, né? Com seus avós. Então, porque os pais, eles moravam no campo, né? Então, os pais também eram agricultores. E ela começou a amar a terra por ali. E aí ela foi estudar agronomia e naquela época a mulher quase que não estudava, né? Então ela já foi assim inovadora nisso. E durante o estudo dela na universidade estava a guerra, né? E aí ela também foi presa, mas não no campo de concentração eles estavam prendendo as pessoas para ficar no campo de concentração, né? Ela ficou, acho que 9 meses no campo de concentração. Mas, assim, todo o período da guerra e todo o período perdendo os homens da família, né? Então, tudo isso foi muito, muito chocante. E, assim, a Primeira Guerra Mundial também tinha sido passada há pouco tempo. Então, ela pensou, eu não quero ficar aqui num país que tem uma guerra, depois vem uma terceira, depois eu perco meus filhos também. Então ela falou, eu vou sair daqui e vou para um lugar que não tenha guerra. Eu não quero que a guerra leve meus filhos, porque a guerra levou, tanto na primeira como na segunda, levou os homens da família, né? Os irmãos dela, os primos, os tios, né? Foram todos levados pela guerra. Então eles vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil porque eles iam para o Chile inicialmente, mas aí meu pai conheceu o Adhemar de Barros em Munique e ele falou, não, vai para o Brasil, lá eu já te dou um lugar para você trabalhar. Aí meu pai veio sozinho olhar e achou que estava bom, e aí ele voltou para buscar minha mãe e meu irmão. Né? E aqui, então, eles já começaram trabalhando na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, inicialmente, então ele já tinha onde ficar, né? E ela também, a Ana, ela teve, assim, professores excelentes e também ela sabia pensar, né? Isso que ela sempre fala, que o pai dela foi uma pessoa, assim, um educador de primeira, porque ele fez os filhos pensarem, não só repetir o que os outros fazem, né?
Então, que os outros 2 irmãos dela, que também faleceram na guerra, também eram assim, eles faziam 2 anos em um ano só na escola, porque eram muito inteligentes. Então, porque o pai simplesmente ele incentivou essa parte, né, de pensar, né? E então ela veio para cá e já com um bom embasamento, porque os professores eram os melhores que tinham na época, e ela aprendeu sobre todos os tipos de solos do mundo. Então, se ela tivesse ido para a Ásia, para outro lugar, ela sabia como mexer lá também, né? E aqui ela mesma foi depois desenvolvendo, né? Ela enxergando e desenvolvendo a agroecologia, né? E a família decidiu pela Unicamp, também porque a Unicamp é a universidade que mais preza a agroecologia. As outras universidades ou faculdades, elas são muito voltadas para o veneno, então não ia dar certo. Minha mãe não era a favor do veneno. Ela sabe lidar sem colocar, né, deixando a terra sadia, viva. Você não precisa desses insumos e nada, né? Não tem praga. E se tiver uma praga, tem como manejar, né? Então, ela escreveu vários livros também, mostrando como manejar o solo para que ele continue sadio, que ele seja sadio. Agora, Maristela, a gente percebe, né, que a Ana Maria Primavesi, ela é considerada, enfim, uma pioneira na agroecologia e muito respeitada no mundo inteiro. Ela ganhou aquele prêmio, né, One World Award da Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica. Esse troféu, inclusive, está lá, né? A gente pode ver o troféu ali, além de uma roupinha quando era criança, enfim, a cadeira onde ela sentava, a máquina de escrever, enfim, a exposição é realmente muito afetiva, né, de certa forma. Mas eu queria que você falasse sobre a importância desse prêmio e a importância dela ter desafiado essa lógica do capital na agricultura, né? Enfim, do agronegócio. E lá atrás, né? Quer dizer, quando ninguém falava ainda em agroecologia, né, Maristela? É verdade, tem razão, não é? Ela foi uma figura que ela é o ponto de virada, como dizem vários colegas meus, né? A gente, enquanto jovens formados no final dos anos 70, dos anos 60, 70, né? Começo dos 70, a gente buscava uma outra agricultura, um outro jeito de fazer agricultura. E nós não tínhamos um ícone, um professor que falasse disso na universidade. E a Ana apareceu nesse momento, né? Esse momento foi histórico para nós. E eu a conheci, então, foi no início dos anos 70, eu era bem jovem, os meus colegas também, e a gente, ávido de um conhecimento que não tínhamos, e no momento triste do país, né, os famosos anos de chumbo, que a gente tinha que libertar aquela ansiedade, aquela vontade que nós tínhamos de mudar o mundo, né? De transformar o mundo. Você sabe como é jovem, né? Quer mudar o mundo, né? Como se fosse possível fazer isso do dia para a noite. Mas, enfim, daí ela nos surge com todo o seu conhecimento, sua sabedoria, que ela transmite com uma facilidade, com um jeito simples de ensinar, não é? E a gente ficou encantado com ela, todos nós. Nós tínhamos um grupo que na ocasião era conhecido como Grupo de Agricultura Alternativa e que depois se transformou na Associação da Agricultura Orgânica. E ela é a primeira sócia número 1 dessa nossa associação. E então, a gente, nesse momento, como você fala, como que a agricultura ia enfrentar um capital, né, numa linha tão dura, tão difícil. A nossa saída foi um pouco pela questão ambiental, que também não era muito fácil, também era, digamos assim, combatida e perseguida, não é? Mas tinha um jeito da gente ir pelas bordas e tal, e ir caminhando e entrando num processo como esse. Ela trouxe também para a gente uma coisa muito importante, sabe? Primeiro, a biodiversidade. Claro, né? Toda a agroecologia é calcada na biodiversidade, mas ela nos trouxe um outro
um outro pilar da agroecologia que é muito importante, que é o etnoconhecimento. Esse conhecimento ancestral que os camponeses têm. Os nossos imigrantes europeus trouxeram muita coisa com eles. E aqui juntaram com o conhecimento indígena, com o conhecimento do caboclo. E esse conhecimento, ele é muito adaptado ao local em que essas comunidades são assentadas. E nesse movimento, nessa produção, eles conseguem trazer alimentos de boa qualidade sem agredir o solo, sem agredir o meio ambiente. E ela também foi atrás desse conhecimento. E além de toda a cultura que ela tinha, que ela trouxe da Europa, ela juntou isso também. E mostrou para a gente a importância desse saber camponês, desse saber dos agricultores familiares, das comunidades, como você vê na China, né? Há quantos anos, milhares de anos, eles produzem no mesmo solo. Só que lá eles fazem um manejo adequado. E aqui nós estamos ainda, né, em grande parte do Brasil, fazendo um manejo inadequado. Então, ela nos trouxe esse manejo de não virar a camada do solo, porque isso não é necessário aqui, no nosso clima tropical. Ela trouxe todo esse conhecimento dela, trabalhou aqui e nos mostrou a necessidade de você trabalhar com a natureza. Que, como ela dizia, quando a tecnologia tem um embate com a natureza, quem vence é a natureza. Então, nós temos que trabalhar com ela, não é? Então, Marilu, você não faz ideia do significado da obra, do legado de uma pessoa tão incrível que foi a Ana Primavera. E, Karen, a Maristela tocou em 2 pontos, né? Os camponeses, comunidade indígena. E quando eu estive na sua casa entrevistando a Ana Maria Primavera, um telefonema do João Pedro Stedley, né? A gente sabia, né? Você falou, a gente acompanhou. E quando eu perguntei para ela citar alguma passagem na vida dela, na carreira dela, de tanto, né? Tantas coisas, né? Que ela produziu, ela citou o exemplo da ida dela numa aldeia indígena, né? Justamente o que a Maristela agora falou, né? Em relação ao conhecimento aí ancestral, o conhecimento dos povos que já habitam a terra, né? Então, eu queria que você falasse, né, dessa atenção que ela tinha em relação aos camponeses, aos sem terra e também aos indígenas aqui no Brasil. Ela sempre achou importante, porque eles já estão aqui há tanto tempo e não destroem o solo. Então, ela falou, eles têm uma sabedoria que também tem que ser preservada. Mesmo assim, quando ela chegou aqui, ela não conhecia as plantas brasileiras. E ela, com os índios, ela conheceu bastante mesmo os caboclos, para que servem, o que são, né? Porque ela também fazia mais essa medicina natural, e ela aprendeu bastante coisa com os índios também, e mesmo com os caboclos, né? Os agricultores familiares. E ela depois, lógico, ela ia pesquisar para ver, né, realmente por que funcionava aquilo lá, porque ela nunca aceitava as coisas simplesmente porque são. Ela sempre queria saber o porquê das coisas, né? Mas ela sempre respeitou todos, né? Tanto a parte acadêmica, mas também essa parte das pessoas que já são da terra mesmo, né? Olha, o nosso tempo está esgotado, né? Eu gostaria de conversar mais com vocês, mas a gente precisa respeitar aqui o nosso limite, né? E a gente só convida para as pessoas comparecerem, né, na exposição que a gente está aqui, a mostra Ana Maria Primavera, Sementes e Frutos da Agroecologia, pode ser vista até o dia 8 de julho, de segunda a sexta, das 9 às 5, das 9 da manhã às 5 da tarde, na Biblioteca de Obras Raras, Fausto Castilho, Bora, Unicamp, na rua Sérgio Buarque de Holanda, que maravilha o nome da rua, né? 421, na Cidade Universitária, em Campinas. A gente agradece aqui pela entrevista a Maristela Simões, a professora aposentada da
da Unesp, ex-professora colaboradora da Unicamp, curadora da exposição, e a Karen Primavera Silveira, engenheira, neuropsicopedagoga, psicanalista, especialista em nutrição funcional e agroecologia e filha de Ana Maria Primavera. Muito obrigada, Maristela. Muito obrigada, Karen. Foi um prazer conversar com vocês, viu? Um beijo. Um beijo. Eu que agradeço a oportunidade também. Muito obrigada, Marilu. Muito obrigada à Rádio Brasil Atual. Obrigada. Um beijo. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.